A senadora Elisiane Gama, que é relatora da CPMI do 8 de janeiro, defendeu que o Silvinei Vasquez seja novamente convocado a depor pela comissão. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária já prestou o depoimento, mas para ela, que é relatora, ele mentiu de forma escancarada e por isso deve ser chamado novamente. A gente tem aqui um trecho do que diz a relatora. Vamos ouvir. Hoje nós temos uma prisão em que há uma compatibilidade do ponto de vista da investigação da CPMI. Quando o Silvinei esteve aqui na comissão, ele mentiu de uma forma escancarada, em várias linhas. Nós tivemos, aliás, vários pontos que nós conseguimos comprovar, inclusive no momento da oitiva dele, de que de fato ele estava mentindo. Na sequência, inclusive, encaminhamos uma representação junto ao Ministério Público Federal para que tomasse as devidas providências. Logo em seguida, eu cheguei a falar com o presidente Maia e também conversei com a imprensa brasileira de que havia uma necessidade de reconvocação do Silvinei. Então, hoje, mais do que nunca, a partir desta prisão, está clara a necessidade de reconvocação e fazer uma compatibilidade a partir dos documentos que nós levantamos com a fala que ele trouxe aqui na comissão. Bom, tá aí, portanto, a senadora Elisiane Gama defendendo a nova convocação do Silvinei. São 5 horas e 23 minutos agora. Ô, Piperno, ele mentiu uma vez, segundo a senadora. Se convocado, falará a verdade? Inútil essa reconvocação. Eu acho que seria muito mais sensato que fossem convocadas as outras pessoas que foram alvos, inclusive dessa operação de hoje. E principalmente, né, a diretora de inteligência do, então, Ministério da Justiça. Se a partir do celular dela se chegou, então, aos novos elementos que culminaram com a prisão dele, eu acho que é muito mais interessante saber dela o que era aquilo exatamente. Porque eu não imagino que ele, até por estratégia de defesa, vá mudar radicalmente as opiniões e os esclarecimentos que ele forneceu na primeira vez em que ele foi à CPI. Ô, Segré, a sensação que a gente tem é de que ficamos andando em círculos com essa história da CPMI, convocações, reconvocações, e aí a oposição e o governo criam ali narrativas e etc. E a gente não avança muito diante daquilo que poderíamos avançar, não é perto daquilo que a gente podia avançar com essa história. É efetiva, na sua leitura, a reconvocação dele, portanto? Eu concordo com o Piperno, mas o objetivo da relatora Elisiane é atrapalhar a CPMI, não avançar para conseguir alguma informação concreta que permita dilucidar o que aconteceu de fato, quem foram os organizadores, quem financiaram e se o governo teve alguma negligência ou alguma ingerência favorável para que tudo isso acontecesse. Ela está fazendo o seu trabalho, que é não avançar, é atrapalhar. Concordo com o Piperno que seria muito melhor convocar outras pessoas que possam estar, inclusive, por baixo da autoridade do Silvinei na época, e que são essas pessoas que, segundo a determinação do ministro Alexandre de Moraes, possa estar atrapalhando a possível liberdade de Silvinei, e por isso a sua detenção. Mas eu lembro que na declaração do Silvinei na CPMI, ele foi muito seguro nas suas afirmações. Ele estava com ares, inclusive, de pessoa, eu sei o que estou fazendo aqui, vou mostrar a verdade. Lembro que ele fez algumas declarações anteriores à sua declaração pública na CPMI. Então, me parece que seria muito melhor chamar a outras pessoas que possam, de alguma maneira, até confrontar as declarações de Silvinei na época. Mas Elisiane não vai querer isso, ela quer atrapalhar mesmo a investigação. E para você, Gani? Completamente inócuo e acredito que nem da primeira vez ele deveria ter ido, porque o que isso tem a ver com o dia 8 de janeiro? O ponto é que estão tentando criar toda uma narrativa, né, de que absolutamente tudo desembocou no dia 8 de janeiro. Daqui a pouco alguém que defendeu
a urna eletrônica, a comprovação do voto impresso, defendeu abertamente, de maneira civilizada, vai também estar ali relacionado ao dia 8 de janeiro. Então, este que é o ponto, essa é a narrativa que está sendo criada. Por exemplo, seria muito mais efetivo convocar o G. Dias, que foi na CPMI do MST, na CPI do MST. E por que não até agora? Por que não? Esse sim é uma peça-chave do que aconteceu no dia 8 de janeiro, porque agiu com uma completa omissão. Como eu repito aqui, parecia um guia turístico de manifestação, mostrando a entrada para os manifestantes. Por favor, entrem por aqui, vamos vandalizar por aqui. Esse sim deve ser ouvido pela CPMI, mas a relatora tem dificultado a sua presença. Bom, a gente vai voltar seguramente a falar sobre esse assunto, são 5h27, a gente está de volta para você que nos acompanha pela rede Jovem Pan no rádio.